Fala galerinha, meu nome é Gabriel, eu tenho 26 anos e vim falar sobre a voz interior. Será que podemos ouvir o Espírito Santo conversando conosco? Será que podemos ouvir a sua voz e a sua guiança todos os dias? Será que ele fala e consegue falar conosco? Ou será que nós temos alguma barreira com relação a isso? Então eu vim falar um pouco da minha experiência, daquilo que eu descobri ao longo do tempo, também estudando e conhecendo outras pessoas de importância. Então, gente, como ouvir a voz do Espírito Santo? Para mim, tá? Para mim. E eu acredito que para muita gente também é assim. A gente espera ouvir uma voz audível ao nosso ouvido, ou aquele testemunho interior forte e marcante, mas para mim não tem sido assim. Para mim é como algo como um pensamento. Eu vou determinar melhor para vocês. Para mim tem sido assim. Então, um exemplo. Uma vez eu estava na igreja e eu tinha recebido minhas férias já do trabalho. Eu senti em que eu deveria dar uma oferta para a obra da igreja, da compra do terreno da igreja, que a igreja queria fazer, queria proporcionar. Então, o que eu fiz? Eu discerni, falei, por mim, Gabrielzinho aqui, eu não sou tão generoso assim. Então eu procuro trabalhar a generosidade, mas eu não sou tão generoso assim. Gente, 3 vozes a gente ouve, tá? A nossa mente, a do inimigo e a do Espírito Santo dentro da gente. A gente ouve 3 vozes. Então a gente tem que ter o discernimento espiritual para entender o que são essas 3 vozes e o que elas querem comunicar. Então, a minha voz eu excluí, falei, não sou eu. O inimigo também não queria, com certeza não iria colaborar para a compra do terreno da igreja. Então foi o Espírito Santo. E eu coloquei aquilo dentro de mim, mesmo com um pouco de receio de não fazer, porque ele ia faltar para outra coisa. E eu fui lá e fiz. Eu peguei isso. Eu falei, não, eu vou fazer. É o Espírito Santo que está mandando. E eu fiz, não com outras intenções, mas porque eu queria obedecer à voz do Espírito Santo. Porque eu queria seguir essa guiança também, de ser guiado por ele. E eu acredito que é assim, de ser fiel no pouco. E sobre muito a gente será colocado. Eu acredito que seja assim. Não por nenhum merecimento. Então, eu fiz isso. E acho que foi no domingo e na segunda me veio uma ideia de um negócio, uma ideia de um produto que é fora do comum, não teria como eu pensar nisso assim. Então veio tudo, veio a ideia de marketing, veio a ideia de como seria, do que seria feito, do que eu precisava para poder fazer. Eu não posso falar muito sobre isso porque ainda não acabei de fazer isso, de lançar o produto, mas me veio tudo. O Espírito Santo me colocou como um download assim, ó, na minha mente, ó. Tum, 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 tum. Veio tudo, gente. Até a ideia do marketing, impressionante. Então, e outra coisa, me deu também a ideia de tudo aquilo que eu estava vivendo até ali era também para isso. Então, ouvir a voz dele com certeza foi a virada de chave para que eu pudesse alcançar isso. Então, é isso, é sobre isso. Então são 3 vozes, gente. Quando a gente passa por uma pessoa necessitada na rua, às vezes a gente quer desviar e passar reto. O inimigo fala para você voltar depois. Volta depois. E o Espírito Santo fala, não, abre a mão, ajuda ele. São 3 vozes, gente. A gente tem que ter esse discernimento espiritual. Então, às vezes é difícil entender isso, entender o que ele quer da gente. Mas são 3 vozes. Aí você pergunta, sou eu que estou pensando isso? Não sou eu. Não é o inimigo também que quer ajudar o cidadão que está na rua. Então, quem é o Espírito Santo movendo a gente? Então, eu sinto dessa forma, gente, fácil e prática. Eu acho que vocês também podem pensar. Não é para você sair fazendo o que você achar melhor, mas tem aquele discernimento espiritual. Pense, o que isso trará de bom ou trará de ruim? Se eu deixar de ajudar com algo que eu tenho, o que isso trará de ruim para a pessoa? Entendeu? Então, gente, esse discernimento espiritual, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, mesmo sem, talvez, ter aquilo em mãos e falar, talvez me faça falta, mas é necessário abrir mão para vir algo melhor.
Não que a gente esteja fazendo para essa troca, mas que isso acontecerá naturalmente. Então, procuro ter esse entendimento. Às vezes é difícil lembrar disso, mas eu tenho procurado ser assim. E isso tem dado muito certo. Então, quando eu passo por alguém, igual esses dias aconteceu, eu tinha algo no carro para dar àquela pessoa e veio a voz: para o carro e dá àquela pessoa. Eu não queria parar porque eu não tinha lugar para parar. O inimigo não iria querer que eu parasse, mas eu parei, encostei num canto que deu para parar, que não atrapalhou ninguém, voltei a pé e dei aquela coisa àquela pessoa. E com certeza não foi em vão. Vão haver outros dias que eu vou passar lá e vou tentar evangelizar aquela pessoa, conversar com ele, descobrir como que ele está ali e talvez trazendo um pouco de esperança do nosso Senhor Jesus Cristo ao seu coração. E, gente, para mim tem sido assim. Eu vou continuar vivendo essa guiança, eu vou continuar trazendo aqui para vocês também mais experiências daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Espero que vocês sejam abençoados e procure esse discernimento, de procurar saber por que você está ouvindo aquela voz. São 3 vozes, tá? A sua, os seus desejos, suas motivações e suas ambições, a do Espírito Santo, que são maiores que as suas, que às vezes vai ao contrário daquilo que você quer, e a do maligno. A do maligno, ela sempre vai estar alçada àquilo que você quer, a um desejo seu. Não, eu quero comer tal coisa, eu quero fazer tal ato. Não, vai lá, faz, não vai ter sentimento nenhum. Mas depois que você faz, vem aquele outro sentimento, aquele testemunho interior do Espírito Santo falando assim: você fez errado. E vem aquele sentimento de tristeza. Então, ouvir a voz do Espírito Santo tem sido assim para mim. Se você tem algum relato com relação a isso também, comenta aqui, se inscreva, deixe seu nome para eu poder orar por você, tá bom? Desde já eu agradeço e tchau.